Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8. Domingo, 10 horas, né, pastor? Escola bíblica. Venha aprender a palavra de Deus. É uma bênção do Senhor quando você vem para aprender a palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra de Deus nos faz cativos do inferno. As obras das trevas muitas vezes mantêm cativa áreas da nossa vida, porque naquela área nos falta o conhecimento. Todo mundo sabe que o diabo não presta, todo mundo sabe que o diabo é ruim, todo mundo sabe que isso, que aquilo, mas a Bíblia nos ensina como é que ele age e como é que nós nos livramos, não é? Lembrando uma coisa, que Satanás, ele é o senhor das trevas, ele opera no ocultismo. Uma vez denunciado e revelado aquela situação, não estou falando de revelação do eis que eu te digo, eis que eu te falo, e essas coisas assim. Eu estou dizendo para você, uma vez revelada a situação, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, com o entendimento, não é? Você descobre que aquilo lá está sendo assolado pelo diabo. Então o que houve? Houve luz naquele lugar, naquela situação, houve um esclarecimento, e Satanás ele não opera na luz, não é? Ele opera nas trevas. Por isso que ele precisa, a Bíblia fala, não é? No entenebrecimento do nosso entendimento. Então tem muitas coisas na nossa vida, não é? Que nós entendemos de uma forma errada e assumimos aquele posicionamento, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Espírito Gabriela, não. Você nasceu assim, você não te endireitou e diz: aquele que dentre vós está secado, seja o primeiro a lhe atirar uma. Se novamente vivia na terra, ouviram isso, foram se retirando uma onça pelos velhos, com só Jesus, a mulher estava. Jesus, mulher, onde estão os acusadores? Não respondeu. Diz detalhar, você começa a entender melhor a Bíblia, e na verdade ela quer passar. Aqui, por exemplo, mensagens. Nós temos dentro né, que o texto, porque nós lemos, né, ele ensinado ali, ao fim nós não pegamos nenhum, nós pegamos todo o texto, história. Né. Teve uma situação assim que eu falei para você, falta de conhecimento. Diz que levaram essa mulher. Disseram para esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. Na lei, Moisés nos manda apedrejar. E tu o que dizes? Quando eu entendo que eu já dei uma lida na Bíblia, não é? E eu lembro, falei, puxa vida, Moisés naquele tempo tinha dessas coisas assim, cara, o pessoal trabalhava muito em cima de apedrejamento, não é? Inclusive lá no Irã, não é? Esses tempos atrás aí, tem uma mulher que está presa até hoje, não é? Por acusações de adultério, essas coisas e tal. E, não é? Tem umas coisas esquisitas lá que, se o marido simplesmente acusar a mulher, ela está condenada, acabou. Por quê? Porque a fala do homem lá vale tudo, e a fala da mulher não vale nada, mesmo que ela não tenha feito. Ela não tem como se defender, basta o marido, não é? É uma forma que eles usam assim, ó, para a mulher ser submissa. Eu acho que não funcionaria aqui no Brasil, né? Porque aqui, mulherada não dá mole, não. Falou que ela não é, falou que ela é, ela já reage. Falou que ela não é, então, aí tá dentro d'água. Aí complicou tudo, né? Mas, bem. Mas, olha, então vejam bem, que era muito comum isso lá. Então, já resumidamente, isso aconteceu. Pedra nela. Porém, também dizia assim, ó, que não era por decisão pessoal e de um grupo, era por decisão, né, dos anciões. Nesse caso aqui, já com a instituição dos templos, então se chamava Sinédrio, aonde se reuniam os personagens principais, diante de um fato como esse, e lhe davam não um julgamento,
E também não uma sentença, porque ela já estaria julgada e sentenciada pela própria lei de Deus. Eles dariam somente o aval. Somente o aval. Aquela mulher não foi levada ali para ser julgada, para fazer uma avaliação da situação. Não. Foi levada ali simplesmente para a confirmação daquilo, para dar a hora assim, ó, pode apedrejar. Era esse o motivo. Segunda coisa que nós podemos tirar daqui é esse textinho aqui, esse trechinho que a Bíblia fala, do qual ali o presbítero Celso citou. Não é? Fizeram isso para ter do que o acusar. A Bíblia destaca isso. A Bíblia destaca. Não é? Quando João escreveu, vejam bem, ó, João não leu o pensamento. João não leu o pensamento de ninguém. Ele foi inspirado por Deus. Deus lê pensamentos, Deus lê corações. Amém? Então inspirou ele. E o que ele escreveu aqui era a intenção deles. Eles não disseram isso, não está escrito aqui, ó, vamos lá e vamos condenar ele assim, assim, assim. Mas a Bíblia diz qual era a intenção do coração deles. Não de todos, amados. Porque dentro de uma turma, não é? Existe os mal intencionados, os apenas intencionados, não é? Existe aqueles que vão no vácuo, né? Passa aí. Bom, o que é isso aí? Ah, é um apedrejamento. Opa, tô nessa. Tô nessa. E o que aconteceu? Não interessa, eu já estou com pedra aqui, o negócio é tacar pedra, é comigo mesmo. Não é? Só aqueles que vão no embalo. E eles fizeram isso, levaram lá. Só que, quando chegaram lá, Jesus Cristo conhecia a lei. Ele conhecia a palavra de Deus. E na palavra de Deus não está escrito o que eles disseram. Na lei Moisés manda apedrejar. Não. Não. Na lei está escrito, quando uma mulher apanhada em adultério. Ela não estava só. Será levada ao julgamento ela e o adúltero. Eram levados os dois a julgamento. E aí sim, os dois seriam apedrejados. Outra forma, se uma mulher fosse forçada e ela gritasse, não houvesse quem lhe socorresse, e alguém chegasse e descobrisse quem é, ele seria apedrejado, ela seria absolvida. Porque ela gritou e não teve quem lhe socorresse. Não é? Se fosse de consentimento mútuo, então aí está certo. Não é? Se alguém fosse sendo descoberto a fonte, a origem e tal, era assim que era, a lei era assim. Agora, eles chegaram lá e alegaram que ela foi pega no ato. Então tinha testemunha visual. Tinha alguém que estava ali junto ou próximo e viu a ação. Então não se podia condenar só ela, tinha que se condenar o também. Mas quem sabe o era uma pessoa de influência. Quem sabe o era até aparentado com muitos sacerdotes lá. É? Nossa, mas isso na Bíblia, meu irmão, os filhos de Samuel, os filhos do profeta Samuel, eles eram corruptos. Filhos do profeta Samuel. Eles eram corruptos. Eles corrompiam. O povo corrompia eles com dinheiro, com donativos, com essas coisas. Eles não julgavam corretamente o povo. Tanto é que Deus falou para Samuel, Samuel, o povo falou, eu quero um rei. A sucessão de Samuel era dos filhos dele. Deus falou, não, Samuel, teus filhos estão por fora. Vamos levantar um rei aí, vamos de outra forma mesmo, atende o coração do povo aí, porque teus filhos... Os filhos de Eli, amados, eles eram adúlteros, profanos, prostitutos, prostituíam dentro da igreja da época lá. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo reclamou, falou, meu, entre vocês aqui na igreja, tem até quem abuse da mulher do próprio pai. O que é isso? Vocês estão de brincadeira.
Então que existe, não é? E o pessoal sabe e não toma providência, mas por quê? Algum tipo de corrupção, algum tipo de envolvimento há. Você falar de mim, eu falo de você. E como todo mundo quer defender o pecado e esconder ele das pessoas, todo mundo então dá um jeitinho. Todo mundo dá um jeitinho de se acomodar e vamos levando na boa, tal. Só não vai entrar no céu, amados. Essa é a razão. Mas aqui leva na boa. Aqui vai tranquilo. Vai de vento em popa. Sabia? Que na terra dá para manipular, dá para fazer tudo. Mas na hora de passar, a Bíblia fala que a porta é estreita. Lá é diferente. Mas aqui na terra se leva. Aqui na terra se comanda, aqui na terra se faz, aqui na terra se fala, aqui na terra se conversa, aqui na terra se inventa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porém, na hora do filtro de Deus, isso não passa, amados. E na Bíblia lá está escrito, essas coisas não passam. Eu estou até no Evangelho de João aqui, até meio por aqui mesmo. Quando Jesus fala que é o pão da vida, essas coisas e tal. Mas muitas vezes você vê lá na Bíblia assim, ó. Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Que isso, mas eu falei, sai em nome de Jesus. E o demônio saiu, e o senhor fala que não me conhece? Não, não te conheço. O nome de Jesus, ele é poderoso, amado. O demônio obedece o nome. O poder e a autoridade que há no nome. E tem muita gente aí que se veste de branco e paga de bom, não é? Paga de poderoso. Mas a verdade, amados, de Deus, ela é diferente da nossa verdade. Nossa sabedoria é loucura para Deus. Então, quando existe coisa errada, existe mesmo. Mas o fato é que aqui, alguém omitiu e levou diante de Cristo, mas ele conhece a palavra de Deus. Por isso que eu digo para você, existem muitas coisas na tua vida que você julga errado, muitas coisas na nossa vida que nós julgamos errado, por quê? Porque exatamente naquele ponto nos faltou o conhecimento da palavra de Deus. E aí deu errado. Tem como acertar? Claro que tem. Reconhecimento, arrependimento, não é? E reencaminhamento. Desviamos, o que é desviar-se? Sair do caminho. Voltamos para o caminho e vamos para frente, perdoados por Deus, e vamos seguir aqui, que essa é a nossa lida, essa é a nossa rota, nossa porção que nós temos aqui na terra. Amém? Bom, então esse é o histórico. Chega lá, Jesus também não era o cara que julgava. Não era papel dele fazer isso. É outro fato que também está aí. Mas você vem falar para mim que ele não é, mas ele é, afinal de contas, é Deus ou não é Deus? Pode julgar ou não pode julgar? Amados, nós estamos falando de uma igreja da época em que tinha as autoridades constituídas. Manda outro de outra igreja vir aqui fazer um julgamento. E se eu não aceitar? Eu sou o líder da igreja, se o pastor não aceitar? E outra, desrespeitoso é ele que veio aqui. Mas nós chegamos ao cúmulo de uma vez fazer um evento numa outra igreja, porque entendemos que essa era pequena. E queríamos fazer um evento grande. E no meio do nosso evento, não é? O pastor lá muito comovido, alguém chegou lá para batizar o filho, para apresentar o filho, e ele parou o nosso evento, no meio do nosso evento, e apresentou a criança. É certo ou errado? Não, o acontecimento é maravilhoso, tem que apresentar mesmo a criança a Deus. Mas não precisa parar um evento nosso para apresentar a Deus, a criança. Porque se apresenta uma criança a Deus em qualquer lugar. Apresenta lá no hospital, apresenta lá na rua, apresenta... Sabe, mas um dia eu estava no interior, e na frente da casa da minha sogra, chegou uns amigos nossos. Ele chegou com o filhinho e tal, e aí, como é que vai, tudo bem e tal? Aí ela está doentinha, está com febre, febrinha e tal. E pôs a menininha sentada no muro, ela tem um muro baixinho. Eu peguei e falei, vamos orar por ela. Orei por ela ali no muro mesmo. E eles eram de uma igreja tradicional, não é? Eu estava de bermuda e de camiseta. E orei pela criança. E eles ficaram quietinhos, só amém, aquele medo de falar com Deus, né? Junto com um cara que está com uma bermuda e uma camiseta. Ainda bem que... Sabe, amados,
oramos, amém? Depois já continua a conversa, aquelas coisas todas e tal. E cadê a febre da menina? Cadê a febre da menina? Cadê aquele vermelhão no corpo da menina, no rosto da criança? Acabou ali. É Deus que faz. Não é o peão, é Deus. O peão só invocou a Deus, não é? Se dependesse de pôr uma camisa, uma gravata, um terno, ou uma calça, ou um sapato, ou uma coisa e tal, não é? Deus faz. Mas nem sempre as pessoas compreendem e entendem, não é? Que o Senhor, Ele é sobre todas as coisas. Não é? Então nós precisamos entender, não é? O poder de Deus. Jesus Cristo, Ele tinha autoridade sim. Mas, amados, não era dessa forma, senão Ele não tinha ido para a cruz. Aqueles caras não tinham autoridade para condenar Ele na cruz. Havia todo um trabalho e todo um respeito. E Jesus Cristo sempre foi respeitador. Sempre foi respeitador. Se tem quem julga ali, ele falou, eu não julgo. A minha palavra é que julga. A palavra de Deus julga, mas eu particularmente não. Ou seja, eu tenho uma regra para seguir, já tenho uma palavra escrita. E é por ela. Eu não vim mudar, não vim abrogar, eu vim cumprir. E naquele momento ali não era ele, deveria ser o sacerdote ali do dia. Mas levaram-na diante dele. Também porque ele estava com a palavra. Foi-lhe dado a oportunidade, porque ele entrou no templo e a Bíblia diz que ele ensinava. Ele falava das coisas de Deus. E também, não é, por ser uma figura ali também conhecida. Começou a ser conhecido ali. E eles então levaram ali. Mas não era, na verdade, assim, ó, o sacerdócio do dia, mediante a lei, não era o dele. Então, o responsável ali não seria ele. Para nós é fácil dizermos assim, ele é o Filho de Deus, responsável por tudo. Tudo bem, nós estamos há 2000 anos depois. Eu quero ver você no dia e na hora lá. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era, entre os homens, homem trabalhador, experimentado nos trabalhos, de quem nós escondíamos o rosto. Ou seja, era uma pessoa comum. Difícil acreditar que ele é Deus. Não é? Então, você tem que entender a dificuldade. Porque é muito fácil meter o pau na vida de Pedro, muito fácil meter o pau na vida de Tomé. Esse cara é incrédulo. Jesus chegou para ele, Tomé, seja crente e não incrédulo. Vai viver na pele de Tomé lá. Vai viver na pele de Pedro lá, a hora que os caras voaram em cima dele. Falou, você é um deles. Entendeu, irmãos? Então, são momentos, situações que nós vivemos. Não é? Deus restaura todas as coisas, porque Ele compreende todas as coisas. Mas a função ali, na verdade, não era dele. Ele tinha que respeitar ali o sacerdote do dia. Mas como a pergunta foi feita para ele, ele deu uma resposta tão simples, não foi? Uma resposta assim tão leve, suave, tão sem problema, tão sem dificuldade de entender. Uma palavra tão simples de entender, ali que mexeu com o coração, levou as pessoas a uma análise profunda. Então nós entendemos isso. Isso aqui é o que está escrito. Agora, conhecer é importante para você. Conhecer a Bíblia. Por isso que você precisa ler um trechinho da Bíblia todos os dias. Pô, mas todo dia? Você não almoça e janta todo dia? Teu corpo físico não precisa de alimento todo dia? O espiritual também. Senão você fica gordo e magro de espírito. Você tem que ficar gordinho de espírito também, alimentar ele bem, não é? Fortalecer. Porque, amados, nessa situação que nós vivemos aí, no físico e espiritual, você tem um corpo físico, não é? E a natureza espiritual é a natureza física. E isso daí está convivendo junto. Por isso que Jesus Cristo falou, ó, orai e vigiai, parte espiritual. A carne é fraca, a parte física. A carne se enfraquece diante das situações e circunstâncias dessa vida. Mas a oração e a vigilância mantém ela firme. Mantém ela, né, no nível espiritual. Então, o nível espiritual ele é muito necessário na nossa vida. Para quê? Para que nós não venhamos entrar em tentação. E aí, né, fica assim. Então, aquele que você alimenta mais é o mais forte. Se você lê a Bíblia, você se alimenta das coisas de Deus, participa, tal, o teu espírito
está na força. Mas, se você procura só as coisas do mundo, só música mundana, só aquilo que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com as coisas de Deus, e você se alimenta muito daquilo, sua mente fica ligada naquilo. Fica ligada naquilo. Não é assim? Por quê? Porque você está se alimentando e participando mais dessas coisas do que das coisas de Deus. E Jesus Cristo falou, não é? Que as coisas de Deus elas são extremamente necessárias na nossa vida. Bom, vamos lá, vamos voltar para isso aqui. Amados, vamos pensar um pouquinho naquela mulher. Aquela mulher, por ser pega nessa circunstância, e por já ter uma sentença de condenação sobre a vida dela, então eu quero que você pense no tratamento que ela recebeu. Quando você entende que uma coisa não presta e não vale nada, como é que você cuida daquilo? Aquilo passa a ser um incômodo, precisa se livrar daquilo. Precisa se livrar daquilo. Às vezes você vê, hoje a televisão mostra muita coisa, não é? Às vezes você vê uma ação de uma pessoa lá, contrária a qualquer coisa da sociedade, e o pessoal vai para cima e quer espancar, quer isso, quer aquilo, tal. É uma reação natural. Por quê? Porque aquele indivíduo, aquela pessoa não vale isso, não presta. Você pega às vezes aí, pega uma pessoa aí que roubou alguém, pegou alguma coisa, é uma revolta total. Se pegam aquele cara ali, por isso que o ladrão geralmente ele cata e foge. Porque se os caras catarem ele ali, não é? Eu já vi pessoas apanharem muito. Muito, muito, muito. Por quê? Porque a polícia chegou, em vez de prender o cara, teve que defender o cara. Tinha que prender os outros, porque senão iam acabar trucidando a pessoa ali, que também não é regra, né? Não se deve fazer isso. Mas se entende assim, que aquele não é da sociedade, ele não serve mais para a sociedade. Ele não serve mais. Então aquilo que não presta tem que se livrar daquilo. E aquela mulher era uma coisa que precisava se livrar dela. E era uma coisa que já perdeu valor. E aquilo que não tem valor, ninguém cuida, ninguém zela. Pelo contrário, todo mundo despreza. E se puder dar uns petelecos, dá também. É uma coisa natural. Estou pensando que ela não tomou pontapé, puxão de cabelo? Hã? O que você acha que as mulheres da época diziam? Parou para pensar nisso? Parou para pensar na mulherada? Hoje, atualmente, as pessoas costumam julgar os outros por aquilo que vê, por aquilo que analisam, por aquilo que... Então, ela irmãos, estava ali, passou com o pontapé, tudo que ela puxou de cabelo, ela já vinha tomando isso pelo caminho afora, desde onde começaram a arrastar ela, até lá no templo. Ela chegou lá, ela estava machucada, estava ferida, não somente de alma por causa do pecado, mas também fisicamente, por causa daquilo que aquela turma fazia. Por quê? Porque, mano, daqui a pouco vai ser apedrejada, vai morrer mesmo. Então já vai levando bica. Já vai levando bica para frente. Porque não serve mais, não presta mais. Isso é nocivo. Tá bom. Então isso ela estava sofrendo. Isso era físico. Agora vejam bem, a vida dela espiritualmente. O que ela estava sentindo? Nessa hora, mas na hora do sufoco, as pessoas refletem. As pessoas pensam. Existem fases e momentos da nossa vida, não é, que quando acontece uma coisa extrema na nossa vida, e muitas vezes Deus permite coisas, não é, dá um choque para que nós possamos refletir. Falar, meu Deus, isso está errado na minha vida. Puxa vida, não é dessa forma, não devo fazer isso. E tem muita gente que não liga para isso, não. Vamos para frente mesmo, vamos para cima e acabou. E ele vai continuando na sua lida, na sua toada. Não é? E outros já param e refletem, mas geralmente se reflete no momento desse. Por quê? Porque é o momento da vida. E ela sabia que ela estava condenada à morte, e o seguinte, por uma lei de Deus. Por uma lei de Deus. Então, além daquelas pessoas ali à sua volta, daquilo que é físico, daquilo que é natural, ela estava condenada por aquilo que é espiritual. Ou seja, amados, não tem por onde escapar. E isso ela pensava. Se alguém aqui pudesse me livrar,
Mas não tem como. Por quê? Porque estou debaixo da lei de Deus. É uma lei lá dada por Moisés. Aprendeu com os pais. Judeus costumam ensinar os filhos. Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz, ó, e as palavras que hoje eu te ordeno, você a incutirás no corações dos teus filhos, falando desta palavra dia e noite, e assentado à roda da tua mesa. Os pais precisam falar para os filhos. Precisam ensinar os filhos. Mas, amados, e quando o pai não tem autoridade, como é que faz? Vai contar com o temor no coração do filho. Mas se o filho tem aquela resistência para com as coisas de Deus, a primeira coisa que ele faz é virar para o pai e apontar o dedo. Mas e você? Você fala isso, mas e você? Ai, moleque, cala a boca, eu te arrebento, rapaz. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tá bom, pai. Enquanto o senhor puder me arrebentar, vou fazer. Mas o dia que o senhor não puder mais arrebentar... Lembra lá da fala de Esaú contra Jacó? A morte do meu pai está próxima, meu pai já está velho. O dia que ele morrer, eu te mato. Falou para Jacó. O dia que ele morrer, eu mato Jacó, meu irmão. Por enquanto, o pai ainda é autoridade, vou respeitar. Mas o dia que ele morrer, eu vou matar meu irmão. Não é? Então, é assim que funciona a vida. Então, nós precisamos falar aos pais aí, os nossos filhos precisam ter um referencial da palavra de Deus. Enquanto você puder, tiver autoridade sobre a vida dele, manda ele para a igreja. Quando ele crescer, que ele tiver autoridade, que ele já vai lá, não quero mais saber disso. Teu sangue está livre, a responsabilidade é dele com Deus. Amém? Você ensinou, fez a tua parte. Essa é a tua obrigação, minha obrigação. A partir disso, só oramos a Deus, pedimos a bênção de Deus para os nossos filhos. Não temos mais como obrigá-los, não é? Não temos mais aquela autoridade sobre a vida deles. Então não adianta mais, só agora através de Deus. Mas essa jovem, ela deve ter pensado, deve ter lembrado. Puxa vida, né? Meus pais ensinaram, ouvi isso. Amados, você vai visitar a delegacia, está cheio de gente assim lá. Puxa vida, ó, eu lembro lá na igreja, eu lembro isso, eu lembro aquilo. Esses dias conversamos com um mendigo lá perto da igreja lá tal. Ele era um presbítero. Mora na rua, mano. Mas assim, ó... Não, o pessoal da rua não tem recurso para tomar banho, trocar de roupa, essas coisas e tal. Mas um mau cheiro, assim, que parece que é uma coisa do diabo mesmo, que é para você não se aproximar da pessoa, né? Tem que ser muito valente mesmo, igual a pastora Elizabeth. Chega lá e deu um abraço no cara. Mas ela faz isso. Ela não tem esse negócio, não. Ela vai e faz mesmo. Um dia ela foi ministrar, ela já contou isso aí para vocês aí. Mas ela foi ministrar uma pessoa assim, e ela foi dar um folheto para uma pessoa. A pessoa, não é uma pessoa assim, já idosa, não é? Ela estava lá no Santa Cecília, debaixo da ponte, e ela estava sentadinha assim, em um mau cheiro de fezes, amado. E ela foi se aproximando, a mulher falou para ela, não se aproxima não, dona, eu não estou bem, eu estou cheirando mal. E ela foi se aproximando e tal, falou, aconteceu alguma coisa? A mulher falou, não estou passando bem, eu estou muito mal, eu estou morando na rua e tal. E ela começou a ministrar, a falar de Jesus para a mulher e tal. E a mulher falou assim, eu queria que a senhora me desse um abraço. Só isso. Ela pegou e abraçou a mulher. Passando um pouquinho, a mulher faleceu. E a mulher tinha feito cocô, tudo na roupa, assim, no chão, essas coisas. Ela foi lá e abraçou a mulher. Né, amados? Tem gente que vai mesmo, que faz. Né? Tem outros que já... tá fora. Bote isso aí lá do outro lado da rua. Leva uma marmita para ele, amarra na ponta de um pau, leva lá para não ficar muito perto. Não quero saber disso, não. Outros já tratam diferente. Aí vai da porção de cada um. Cada um. Somos indivíduos. Não se esqueçam disso. Mas, amados, vejam que essa mulher, ela refletiu em muitas coisas. Porque lá na cadeia tem muita gente que reflete nas coisas. Lá no hospital tem muita gente que reflete nas coisas. São condições extremas da nossa vida. Quando nós estamos aí no risco da vida, é muito complicado. Muito complicado. E essa mulher estava. E, amados, vejam bem que ela está cercada por tudo. Tudo. Não é uma escapatória para ela. Eu vou recorrer a Deus, a sentença é de Deus. A ordem é de Deus. Eu vou recorrer aos homens. Como é que eu faço? Acabou.
o fim da vida chegou. Então resta a ela aquilo assim, ó, na alma, conceber a morte. E conceber a morte, amados, não é para nós. Tem alguém aqui que quer morrer? Quem quer se encontrar com Jesus? Todos nós queremos, mas agora, para você se encontrar, você tem que morrer. Alguém quer se encontrar com Jesus? Eu. Então eu vou orar para você morrer. Espera aí. Não é assim não. Calma lá. Ó, então vamos esperar que ele venha nos encontrar. É melhor. Eu estou convosco. O dia que você estiver com ele, aí já é outro plano. Mas louvado seja Deus. Mas, amados, vejam que ela tem que conceber a morte. Mas Deus nos criou para ser eternos, não morrer. Quando Deus criou o homem, a ideia de Deus não era que o homem morresse. Tanto é que quando Adão pecou, a sentença, depois que Deus deu a sentença, e a Bíblia fala assim, ó, e colocou Deus querubins em volta lá da árvore da vida, para que o homem não voltasse, comesse e vivesse eternamente. Você já pensou um Hitler não morrer? Só ele, né? A gente não precisa falar mais o resto, né? Já pensou uma coisa daquela? Vivo eternamente? Não funciona assim, não é? Deus tem os seus planos, os seus caminhos e a sua forma. Mas, amado, e para nós concebermos isso? A gente não concebe a morte. Através de Cristo, a Bíblia fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus tem como precioso, mas nós não queremos. Não está em nós, é nossa natureza lutar pela vida. E fazemos de tudo para vivermos. Mas aquela mulher tinha que conceber isso. Então, quando ela entrou naquele templo, ela já sabia que era mais alguns passos para que lhe fosse dado, então, o aval para ela ser apedrejada, porque condenada ela já estava. Condenada ela já estava. Ela só foi ali para escutar, seja feito. Tá certo, pode fazer. Não foi ali para ter discurso nenhum para nada. Foi levada ali para isso. Mas veja a cena que a Bíblia nos descreve. Levaram aquela mulher dentro do templo e Jesus estava lá no meio. Ele estava assentado. Às vezes você vê as pessoas pegar, e ele estava assim, aí ele se abaixou. Ele não se abaixou, ele estava sentado. É que no filme que as pessoas assistem, ele está na rua e ele se abaixa. Mas o filme não é a Bíblia. O filme não é a Bíblia. E Jesus não estava na rua, estava no templo. Lógico, havia toda aquela carência, aquela coisa. Era chão rústico mesmo, não tinha cimento, não tinha nada, era chão mesmo. E ele faz ali os seus rabiscos ali no chão. Não é? O que ele escreveu? Não sei. Não sei o que ele escreveu. Alguma coisa ele escreveu. Jesus está ali assentado ensinando. E a Bíblia diz assim, ó, que eles levaram aquela mulher para o templo, arrastaram até o meio. Até aqui é o limite, Beto? Aqui é o meu meio aí da câmera. Se eu sair, eu saio, né? Não vai puxar para cá não, que eu vou voltar. Vou trazer a mulher um pouco para cá. Não é fácil pregar nessa igreja. Abre essa tela aqui, ó, para pegar o palco inteiro. Não é? Aí eles levam ela diante de Cristo. E Cristo está sentado. Afinal de contas, Cristo está lá ou está aqui? Porque leva lá e traz para cá, não é? É que eu estou pregando para esse grupo e para esse grupo aqui. Então eles colocam ela ali, mas ela está em pé. Pode ler na Bíblia, ela está colocada em pé. Ela fica em pé. Amados, seus ouvidos, sua mente já não discernem tantas coisas. Ela só está esperando a primeira pedrada. Ela só conta ali com a morte. Porque aquela turma que gritava, a sentença era morte. Morte, 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 morte. Vagabunda vai morrer, safada vai morrer, sem vergonha vai morrer, adúltera vai morrer, você vai morrer. A lei manda apedrejar, você vai ser apedrejado, e vai apedrejar, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aquilo vai. Você já viu que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir?
Então, quando você começa a falar para você mesmo que você é isso, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo, daqui a pouco você vai acreditar veemente que você é isso que você está falando. De tanto você falar. Você vai incutir na sua própria mente. Por isso que a Bíblia fala ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus traz um diferencial na nossa vida. Mas todo dia, não é? Tem pais aí que todo dia fala para a filha, você é isso, fala para o filho, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Acabou. Vai achar que é aquilo mesmo. Princípio de autoridade. E aquela mulher concebeu essa porção. Estou morta mesmo. Realmente. Transgredi. Foi um momento da minha vida, foi uma fase, foi um minuto lá que deu uma bobeira. Mas o fato é que isso lhe custou a vida. E quando ela chega, amados, diante de Cristo, vejam bem, ela está preparada para morrer. Ela só vai ouvir a autorização, mais nada. Mais nada. Então, quando chegam lá, a frase dita é assim, olha. Mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério. Está certo ou está errado? Está errado, está certo. Não é isso que está escrito aqui? Assim, ó. Vejam bem, ó. Olha o que ela está ouvindo. Preste atenção. Ler a Bíblia é uma coisa, meditar na Bíblia é outra. Ó. Versículo 4. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Ela estava ouvindo, correto. Ela sabe disso, ela está consciente disso. Diz assim agora, ó, na lei nos ordenou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Está certo. Ela concebe isso, porque ela conhece as regras. Ela conhece a lei. Ela sabe que tudo isso que estão dizendo é certo. Então ela sabe que para ela não resta esperança. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tiver as piores fases da tua vida, as piores encrencas que você possa enfrentar por aí, as maiores crises da tua vida, abra sempre o seu coração, abra sempre o seu ouvido, porque Deus tem algo para falar com você. Quando você só ouvir sobre desgraça, só ouvir sobre maldição, só ouvir sobre destruição, só ouvir sobre fim e morte e aquelas coisas, abra os seus ouvidos, porque Deus tem algo para dizer para você. Amém? Então vejam bem. Olha só. Vou repetir para você, para a gente fechar aqui, encerrar e orarmos a Deus. Esta mulher foi pega no ato do adultério. Certo ou errado? Certo. Na lei, manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Certo ou errado? Certo. Faltou o fulano lá, mas tudo bem. Está escrito, sejam apedrejados. Ela concebeu, está certo. Agora, é o sim. Mas vejam o que ela ouviu. Olha o que ela ouviu. E tu? O que dizes? Pensa comigo. Então existe alguém que pode dar uma opinião sobre essa sentença e mudar essa história? Hein? Porque se a lei foi dada por Moisés, teria que ser cumprida. Ela já foi julgada. As testemunhas por 2 ou 3 pessoas. Ali tinha muito mais. O que faltava para ela ser apedrejada? Nada. Está feito.
Mas essa frase aqui, ó. E o Senhor o que diz? E tu o que diz? Depende das traduções aí, né? E tu o que dizes? Naquele momento, irmãos, nasce uma esperança. Sabe por quê? Porque alguém foi consultado. E se existe a lei, existe Moisés, existe o sacerdócio, a condenação é certa, porque é que alguém tem que dizer algo sobre aquilo. Entenda isso. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu, esperança nossa. Irmãos, não importa quantas pessoas tenham cercado a tua vida, os teus sonhos, quantas pessoas cercaram a tua história, quantas pedras estão à sua volta, o tamanho que seja o teu problema, sempre você, aleluia, vai ouvir uma palavra de Deus. Jesus Cristo foi interrogado ali. E tu o que dizes? Há um maior. Aleluia. Há um maior. Que a sentença, que a condenação, que o pecado nos impõe. Há um, aleluia, cujo todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele dá a última palavra sobre a tua vida. Não há pecado, não há morte, não há sentença, não há condenação, não há cerco do inimigo, não há obra das trevas, não há malignidade alguma que não se submeta ao poder, à autoridade, ao domínio de Jesus Cristo, que recebeu nome sobre todos os nomes. Nome sobre todos os nomes. Portanto, por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu problema, a tua dor, ou mesmo a tua condenação, porque aquela mulher também se condenou nos seus atos, existe um que é acima de todas as coisas. Se na lei manda, se Moisés mandou, se estamos aqui em testemunha, o que precisa agora? Precisa da liberação de Deus. Aleluia. Tu que dizes. Sabe, amados, Jesus Cristo faz uma pergunta ali. E uma pergunta interessante. E eu quero que você só entenda uma coisa. Se Jesus Cristo estava sentado ali, e aquela mulher chegou ali, envergonhada, ela não olha para ninguém. Ela não quer olhar para ninguém. Ela não quer olhar para nada. Ela está olhando para o nada, ela está olhando para si mesma. Quando este alguém, quando esta possibilidade, esta fala é levada a alguém, e quando você lê no texto, você vê assim, ó, e como insistissem, Jesus Cristo não respondeu imediatamente. Ele não se manifestou imediatamente. A multidão começou a insistir. A esperança naquela mulher foi crescendo. E se ele for a meu favor? Já que existe alguém que pode dar um veredito, porque não tinha. E se ele for a meu favor? Então sabe o que acontece? É um senso comum, amados. É um reflexo comum. Ela queria saber quem era esse, que era maior que a lei e que podia legislar sobre a lei. E certamente ela abriu os olhos devagarinho e timidamente olhou. E ela vê uma pessoa encurvada, anotando algumas coisas na terra. Há pregadores que dizem assim, né? Ele escreveu lá, Levíticos, capítulo tal, versículo tal.
que era justamente onde estava, que precisava ser trazido os dois. Mas já que a Bíblia não diz o que ele escreveu, nós podemos interpretar. Não é errado você falar isso. Não podemos afirmar. Mas quem sabe foi isso que ele escreveu. A insistência aguçou a curiosidade dela. E ela agora abre mais um pouquinho os olhos e quer prestar atenção naquela figura e naquela pessoa. Quem é aquela pessoa? E sabe, amados, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus se levanta. Então, quando Jesus se levanta, ele está de frente com ela. Atrás, ela tem a morte, a condenação e a lei. Na frente, ela tem Jesus Cristo. Aleluia. Que é mais forte do que a lei e que venceu a morte. Agora, ela contempla aquele que não tinha parecer e nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ela viu uma expressão diferente. Na face de Jesus, ela não viu o ódio que ela viu no rosto daqueles homens. Na movimentação de Jesus, houve serenidade. Ela não sentiu a brutalidade daqueles homens. E nas palavras de Jesus, houve a mansidão. Ela não sentiu a agressividade das palavras que ela vinha ouvindo. E no olhar de Jesus Cristo, ela sentiu a paz que excede todo o entendimento. Quando Jesus Cristo olhou para aquela mulher, a Bíblia fala que os olhos de Deus são como chamas de fogo, veem todas as coisas. Jesus Cristo não olhou para a face daquela mulher. Dentro dos olhos dela, os seus olhos desceram dentro da alma daquela mulher. E ele viu uma alma condenada, ele viu um espírito oprimido, ele viu ali as amarras do pecado, ele viu ali agora aquela alma dominada, amarrada, presa pelo pecado, ele viu ali os laços da morte cercando aquela vida, ele viu ali toda a destruição, todo o sofrimento, a amargura, a tristeza, e ele olhou para dentro daquela situação, e aí os olhos dele saem, não é, do rosto daquela mulher e vira para a multidão e diz assim: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E amados, e ele volta-se, se assenta, não é, com serenidade, e volta ali os seus movimentos ali na terra, e aquela mulher fica ali naquele momento esperando e aguardando talvez verdadeiramente ser apedrejada ou ser novamente, não é, pega ali aos arrastões, ser socada, levada lá no meio da rua, no lugar lá, e ser lá apedrejada e perder a sua vida. Mas o que ela ouve, amados, são barulhos de pedras, mas não são barulhos de pedras lançadas contra a vida dela, são barulhos de pedras que caíam das mãos no chão, puf, 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 aos pouquinhos as pedras iam caindo no chão, e ela começou a ouvir aquele barulho, e quando ela dá por si, ela começa a se assustar com o movimento, porque esperava que alguém agarrasse, que alguém a puxasse, mas as pessoas, ao contrário, vão se afastando, um a um, vão abaixando suas cabeças, vão se desarmando e vão voltando, refletindo em suas atitudes, vão refletindo em seus atos, vão refletindo naquilo que cometeram, vão olhando para si, porque essa palavra saiu da boca de Deus, e essa palavra não entrou aos ouvidos daqueles homens, desceu aos seus corações, da mesma forma que Jesus viu a contaminação dentro da vida daquela mulher, viu a contaminação dentro dos corações daqueles homens, e Deus falou não aos ouvidos, mas falou ao espírito, à alma e ao coração de cada um que estava ali presente. Suas mãos não puderam reter as pedras, porque não houve forças neles. E um a um eles começam a se retirar. E Jesus então vai fazer uma pergunta, e para ela responder essa pergunta, ela precisava olhar. Ela precisava virar a sua volta e olhar
E o que aconteceu? E sabe o que ela viu? Ela viu aqueles homens pelas costas, se afastando, se retirando. Aquela multidão que quando ela entrou, que estava ali no templo, certamente abaixaram suas cabeças e começaram a refletir. Ela olhou à sua volta e o que ela viu? Ela viu o monturo das pedras. As pessoas atiraram as pedras, mas nenhuma pegou nela. Todas as pedras caíram aos seus pés. Eu digo uma coisa para você. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Aleluia. Então tudo aquilo que armaram para você, tudo aquilo que iam atirar em você, aleluia, vai ser lançado aos teus pés. Aleluia. Aquelas pedras foram deixadas aos pés daquela mulher. E não aquilo que era para ser atirada sobre a vida dela, sobre a cabeça dela, está agora debaixo dos pés dela, porque breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. Todos refletiram. Jesus se levanta novamente, olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Ela diz assim: não os tenho. Você já parou para pensar por que Jesus falou para ela: nem eu te acuso? Amados, quem podia tacar pedra naquela mulher ali, naquele lugar? Só ele. É o único que não tinha pecado. É o único que não saiu dali. Ficou ali. Mas ele, a Bíblia diz que ele é a pedra. Mas ele não é a pedra que destrói. Ele é a pedra que edifica. A Bíblia fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de esquina, por principal. Rejeitada pelos homens, mas não rejeitada por Deus. Para quê? E não foi também colocada uma edificação humana sobre ela, mas foi colocada uma edificação divina sobre ela. Então aquela pedra que poderia ser atirada naquela mulher para destruí-la, na verdade assim, olha, foi atirada aquela pedra nela. E aquela pedra, aleluia, destruiu o pecado que estava naquela vida. Aleluia, destruiu a destruição daquela vida. E Jesus Cristo disse a ela: nem eu tampouco te condeno. Eu também não atiro pedras em você. Vai, caminha, não peca mais. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Sobre a sua vida, meu irmão. Sobre a história, sobre o dia a dia. Sobre os nossos fracassos. Aleluia. Eu digo uma coisa para você. Nós viemos hoje aqui não para que Deus nos condenasse, mas para que o Senhor nos perdoasse. Para que o Senhor nos desse uma nova oportunidade. Para que a palavra do Senhor pudesse entrar nos nossos corações. E nós pudéssemos declarar: verdadeiramente, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu ministro sobre a sua vida esta porção. A porção da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, aquela mulher foi levada àquele templo. Eles esperavam um sacerdote para condenar aquela mulher, para dar um aval a eles, para habilitá-los, mas eles encontraram Jesus Cristo. E eu digo para você, no tribunal da tua vida, no tribunal que te condena, aleluia, Jesus Cristo se faz presente hoje pela palavra dele, para dizer a você: nem eu tampouco te condeno, para nos dar uma oportunidade para um novo tempo. Aleluia. Você que hoje se vê com a vida profissional destruída e morta, você que se vê com o casamento destruído e morto, você que se vê hoje numa situação espiritualmente de morte, afastado de Deus, longe de todas as coisas, você que se vê hoje numa situação de pecado que tem te consumido, tem te amargurado, tem te entristecido, eu ministro hoje sobre a sua vida a porção do Senhor. Aleluia. Não te condeno,
mas te perdoo, aleluia. Vai, caminha, se levanta, construa, faça aquilo que o pastor leu, edifique casa, construa família, invista, acredite, cresça, domine, plante, colha, viva para a glória do nome de Deus e não peques mais. Viva o novo tempo, viva a liberdade do Senhor, viva a presença de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Não dá vontade de ser crente? Não, não dá. É a bênção de Deus, a palavra de Deus. Amados, as coisas de Deus são simples. Nós complicamos. Porque Jesus Cristo disse para aquela mulher, está perdoada. Mas disse para ela, não faça mais. E aí, agora é com ela. Para Deus são fáceis as coisas. As coisas de Deus são fáceis, não são difíceis. O problema é nós caminharmos à sombra da palavra de Deus. É isso que se chama testemunho. É isso que se chama, né, no dia a dia, fugir da aparência do mal. É isso que se chama aproximar-se de Deus e afastar-se, né, de toda coisa que é errada, pecaminosa. Não é? Fugir dessas coisas. E aí a nossa parte. O não peques mais era a parte daquela mulher. A parte do perdão está com Deus. A parte da restauração, não é? A parte da mudança, a parte da realização daquilo que eu e você não podemos, isso é com Deus. Mas a manutenção disso é minha e é sua. Lembre-se sempre disso, fortaleça-se no Senhor a cada dia, porque as promessas do Senhor se renovam a cada manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dá um grande aplauso ao Senhor nosso Deus. Amanhã, lá na sede, a Mauri de Jesus, o irmão do Chitãozinho Chororó, ele vai estar lá conosco. Amém? Se retirando. Aquela multidão que quando ela entrou, que estava ali no templo, certamente abaixaram suas cabeças e começaram a refletir. Ela olhou à sua volta e o que ela viu? Ela viu o monturo das pedras. As pessoas atiraram as pedras, mas nenhuma pegou nela. Todas as pedras caíram aos seus pés. Eu digo uma coisa para você. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Aleluia. Então tudo aquilo que armaram para você, tudo aquilo que iam atirar em você, aleluia, vai ser lançado aos teus pés. Aleluia. Aquelas pedras foram deixadas aos pés daquela mulher. E não aquilo que era para ser atirado sobre a vida dela, sobre a cabeça dela, está agora debaixo dos pés dela, porque breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. Todos refletiram. Jesus se levanta novamente, olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Ela diz assim: não os tenho. Você já parou para pensar por que Jesus falou para ela: nem eu te acuso? Amados, quem podia tacar pedra naquela mulher ali, naquele lugar? Só ele. É o único que não tinha pecado. É o único que não saiu dali. Ficou ali. Mas ele, a Bíblia diz que ele é a pedra. Mas ele não é a pedra que destrói. Ele é a pedra que edifica. A Bíblia fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de esquina, por principal. Rejeitada pelos homens, mas não rejeitada por Deus. Para quê? E não foi também colocada uma edificação humana sobre ela, mas foi colocada uma edificação divina sobre ela. Então aquela pedra que poderia ser atirada naquela mulher para destruí-la, na verdade assim, olha, foi atirada aquela pedra nela. E aquela pedra, aleluia, destruiu o pecado que estava naquela vida. Aleluia, destruiu a destruição daquela vida. E Jesus Cristo disse a ela:
nem eu tampouco te condeno. Eu também não atiro pedras em você. Vai, caminha, não peca mais. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Sobre a sua vida, meu irmão. Sobre a história, sobre o dia a dia. Sobre os nossos fracassos. Aleluia. Eu digo uma coisa para você. Nós viemos hoje aqui não para que Deus nos condenasse, mas para que o Senhor nos perdoasse, para que o Senhor nos desse uma nova oportunidade, para que a palavra do Senhor pudesse entrar nos nossos corações e nós pudéssemos declarar verdadeiramente: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu ministro sobre a sua vida esta porção, a porção da presença do Senhor, aleluia. Aleluia, aquela mulher foi levada àquele templo. Eles esperavam um sacerdote para condenar aquela mulher, para dar um aval a eles, para habilitá-los, mas eles encontraram Jesus Cristo. E eu digo para você, no tribunal da tua vida, no tribunal que te condena, aleluia, Jesus Cristo se faz presente hoje pela palavra dele, para dizer a você: nem eu tampouco te condeno, para nos dar uma oportunidade para um novo tempo, aleluia. Você que hoje se vê com a vida profissional destruída e morta, você que se vê com o casamento destruído e morto, você que se vê hoje numa situação espiritualmente de morte, afastado de Deus, longe de todas as coisas, você que se vê hoje numa situação de pecado que tem te consumido, tem te amargurado, tem te entristecido, eu ministro hoje sobre a sua vida a porção do Senhor, aleluia. Não te condeno, mas te perdoo, aleluia. Vai, caminha, se levanta, construa, faça aquilo que o pastor leu, edifique casa, construa família, invista, acredite, cresça, domine, plante, colha, viva para a glória do nome de Deus e não peques mais. Viva um novo tempo, viva a liberdade do Senhor, viva a presença de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Não dá vontade de ser crente? Não, não dá. É a bênção de Deus, a palavra de Deus. Amados, as coisas de Deus são simples. Nós complicamos. Porque Jesus Cristo disse para aquela mulher: está perdoada. Mas disse para ela: não faça mais. E aí, agora é com ela. Para Deus são fáceis as coisas. As coisas de Deus são fáceis, não são difíceis. O problema é nós caminharmos à sombra da palavra de Deus. É isso que se chama testemunho. É isso que se chama, né, no dia a dia, fugir da aparência do mal. É isso que se chama aproximar-se de Deus e afastar-se, né, de toda coisa que é errada, pecaminosa. Não é? Fugir dessas coisas. E aí a nossa parte. O não peques mais era a parte daquela mulher. A parte do perdão está com Deus. A parte da restauração, a parte da mudança, a parte da realização daquilo que eu e você não podemos, isso é com Deus. Mas a manutenção disso é minha e é sua. Lembre-se sempre disso, fortaleça-se no Senhor a cada dia, porque as promessas do Senhor se renovam a cada manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dá um grande aplauso ao Senhor nosso Deus.